o Quarteto Fantástico é uma das principais equipes de todo o universo Marvel e também uma das mais clássicas. Mas quem você acha que é o membro mais poderoso da formação original do quarteto? É o Coisa, a Mulher Invisível ou o Tocha Humana? E é claro, tem o Reed, mas ele é um caso à parte. Enfim, no vídeo de hoje é isso que eu vou estar mostrando pra vocês, o personagem mais poderoso do Quarteto Fantástico. Suave, que quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos porque vocês estão no Space Fiction. E bom, no vídeo de hoje eu já quero deixar claro desde o começo uma pequena menção honrosa. Se eu fosse estar considerando a Fundação Futuro e todos os personagens que envolvem o grupo, aí eu provavelmente estaria citando um pouco sobre o Franklin. Mas como é que eu tô falando do quarteto original, não vão ter menções honrosas nesse sentido, de personagens que não fazem parte da primeira formação. Mas enfim, vamos lá. Tudo começou em um voo histórico, quando Reed Richards, a Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm se lançaram em um foguete para o espaço. Lá eles foram bombardeados por estranhos raios cósmicos e rapidamente se transformaram em 4 dos maiores heróis da Terra: a Mulher Invisível, o Tocha Humana, o Senhor Fantástico e o Coisa. E bom, essa equipe acabou se desenvolvendo muito com o passar do tempo e até se tornando a Fundação Futuro, cheio de outros personagens que fazem parte do grupo, como até o Homem-Aranha, por exemplo. E aí a formação ficou muito maior. Mas como eu falei, aqui eu tô falando dos 4 membros fundadores, os principais, o Quarteto Fantástico mesmo. Mas indo direto ao ponto, eu vou fazer uma menção honrosa no início, que é sobre o Franklin Richards, já que, bom, o moleque tecnicamente faz parte do grupo, apesar de não ser mais um quarteto, obviamente. Mas bom, o moleque basicamente é o filho da Mulher Invisível com o Senhor Fantástico, e ele é extremamente poderoso, sendo desde criança citado como alguém mais poderoso do que o Hulk, o Thor, etc. E por mais que essa seja uma citação debatível no mínimo, você ainda tem uma questão de que ele literalmente cria realidades inteiras, ele cria universos de bolsos, e bom, ele é extremamente poderoso, e no futuro ele vai ser algo ainda maior. Mas vamos considerar só o momento atual. Ele ainda tem que aprender bastante coisa antes de se tornar quem ele pode ser. Mas enfim, falando aqui sobre os membros principais, o Quarteto Fantástico em si, eu vou tirar da equação o Reed Richards porque, por mais que ele seja um dos maiores gênios do universo Marvel e com os equipamentos dele ele consiga fazer coisas extremamente absurdas, ele em si não é tão poderoso quanto os outros. Então eu vou deixar ele fora da equação, mas eu posso até fazer um vídeo falando só sobre o Reed se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários, beleza? Mas enfim, vamos falar aqui dos principais. O primeiro personagem que eu vou começar é pelo peso pesado da equipe, que é o Coisa. E entre todos eles, o Ben Grimm é o mais simples de você analisar, porque, como eu disse, ele é um peso pesado, não tem muito segredo nos poderes dele. Ele dá soco muito forte, resiste a bastante pancada, e é isso. Ele vai conseguir lutar contra Skrulls, como por exemplo, um com o poder do Colossus. Ele consegue enfrentar o Blastar, o Hulk e vários outros pesos pesados. Mas, por mais que ele consiga lutar com tanta gente assim, ele em si não é tão forte quanto a maioria dos pesos pesados top de linha, como Hulk, Thor e tal. Então, meio que fica meio claro que, por mais que ele seja um peso pesado, então ele provavelmente sempre vai ser o último membro do quarteto a aguentar pancada, no sentido de que ele vai cair por último, se depender da resistência física. Ele ainda não é um peso pesado tão absurdo assim. Por mais que ele ainda seja bem respeitado, seja alguém que consegue destruir planetas e coisas do tipo, ainda não é nada em um nível cósmico de verdade. Mas ainda assim é um nível de poder bem respeitado, se você considerar o mundo real, porque, né, o cara destrói planetas dando soco. E isso aqui não é brincadeira de criança, não. Apesar de que em HQs, obviamente, é uma coisa bem meia boca e tudo mais, mas vocês me entenderam. Pro mundo real, ele é muito poderoso, mas pros quadrinhos, peso pesado normalmente já destrói planetas mesmo. A próxima personagem que eu vou falar é da Mulher Invisível. E bom, a Sue, ela tem uma grande diferença para os outros personagens do quarteto, porque meio que o grande poder dela é mais a versatilidade que ela tem com os campos de força do que necessariamente com poder bruto. Porque assim, ofensivamente ela vai ter ataque telepático, esse tipo de coisa, mas não vai ter muito dano físico. Ela não vai causar muita destruição ambiente, coisa do tipo. Mas ela consegue criar campos de força que resistem a diversos pesos pesados, como por exemplo o Hulk, o próprio Tocha Humana. Ela resiste a basicamente celestiais até, no ápice do potencial dela. Ela já conseguiu criar um escudo planetário que resiste aos ataques do próprio vácuo, que é a parte negativa do Sentinela. Então assim, criando campos de força, ela é muito poderosa, mas ela não é ofensivamente tão absurda. Quem é ofensivamente absurdo é o Tocha Humana, o irmão dela. E basicamente, no modo normal, digamos assim, o Tocha Humana seria um personagem ok, não teria nada de muito grandioso em relação aos outros personagens. Mas assim, o Tocha Humana, ele é meio diferente, porque enquanto a Sue é mais defensiva, por assim dizer,
ele é mais ofensivo. Então, nesse sentido, ele é o membro mais perigoso em ataque do quarteto inteiro. Não no modo normal dele, por assim dizer. Quando a temperatura tá normal, ele é um peso pesado, ok, mas ele não se destaca tanto. Ele ainda consegue pôr fogo em planetas e coisas do tipo, mas nada que seja muito absurdo. Mas ele tem, obviamente, um diferencial. O poder base do Johnny Storm é manipular temperatura, e é por isso que o grande poder dele é a supernova, uma explosão em potencial máximo, onde ele alcança a temperatura mais quente do universo inteiro, e nessa temperatura ele consegue nocautear outros pesos pesados como o próprio Coisa, a Mulher Hulk, entre outros personagens. Para todos os efeitos ele literalmente replica uma supernova de verdade, mas um feito que eu achei interessante citar dele aqui foi quando ele, o Thor e o Homem de Ferro geraram poder suficiente para abastecer o Galactus por um tempo. E assim, o Galactus tem uma fome absurda, e se você for levar mais de uma forma literal, o quanto de energia ele teria que fazer isso, seria algo muito além do que supernovas de verdade conseguem fazer. Mas assim, como vocês devem ter percebido por essas descrições, é meio debatível no mínimo quem é o membro mais poderoso entre os 4 originais, porque meio que o foco dos personagens é diferente. Então assim, vamos aqui deixar uma coisa bem clara. Ofensivamente falando, é bem possível que o próprio Tocha Humana seja o mais poderoso, enquanto defensivamente é indiscutível que a personagem mais poderosa é a Mulher Invisível, a Sue Storm. Enquanto se você for levar em consideração trocação de soco, o personagem que vai aguentar se manter numa luta por mais tempo, trocando de uma forma direta, seria o Coisa. É meio que por isso que a equipe deles é uma equipe tão completa. Os personagens eles têm as suas vantagens e desvantagens, e acaba que depende muito do cenário em qual que vai ser a utilidade deles. Por exemplo, como eu citei na parte da Sue, ela já conseguiu criar um campo de força que resistia a um ataque de um Celestial, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, você vai ter o Tocha Humana conseguindo absorver o calor de uma explosão de supernova do Tocha Humana do Cancerverso, sendo que essa explosão literalmente vaporizou a equipe inteira do Cancerverso. E aí, basicamente, mostra que ofensivamente ele é mais forte e a absorção dele de calor é também bem útil. Enquanto o Coisa, ele é o peso pesado, ele vai ser o cara que vai cair por último. Então, se você precisar de alguém para lutar contra o Gladiador, por exemplo, quem vai resolver esse problema é o Coisa. Por mais que ele não seja o personagem conhecido por ser extremamente poderoso e tudo, mas quando o assunto é trocar porrada, o Coisa vai resolver. Mas quando o assunto for resolver o problema de uma forma inteligente, criando as coisas ou armas extremamente poderosas, aí, meu amigo, aí não tem debate. Quem vai resolver todos os problemas é o próprio Senhor Incrível, porque o cara não é um dos maiores gênios do universo Marvel à toa. Nessa brincadeira aí você vai ver um monte de equipamento dele extremamente poderoso que daria cabo até da equipe inteira. Mas é como eu disse, não é poder bruto dele, é mais inteligência mesmo. Mas enfim, essa é a minha conclusão sobre os membros mais poderosos do quarteto, mas vocês estão livres para discordar e deixar aí nos comentários a opinião de vocês, e qualquer coisa a gente troca uma ideia sobre isso nos comentários, beleza? Enfim, de qualquer forma, deixa aí seus comentários também sobre qual que é o próximo vídeo que vocês querem ver no canal, porque no momento eu planejo fazer algo sobre alguns personagens mais desconhecidos dos quadrinhos, mas se vocês deixarem bastante comentário falando sobre algum outro personagem conhecido da Marvel, da DC e tal, eu posso estar fazendo no futuro, mas aí vai depender mais de vocês mesmo. Enfim, muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado também para quem se tornou membro do canal, porque isso ajuda bastante, porque, bom, se você se tornar membro do canal, você está ajudando de uma forma monetária, e aí eu consigo melhorar a qualidade dos vídeos a longo prazo. Muito obrigado de verdade, seja você um membro ou não, você está ajudando o canal de qualquer forma com a sua visualização, então muito obrigado. Hoje eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso, até a próxima e falou!